E aí galera, beleza? Eu sou o Billy, você está no Billy Channel e hoje um vídeo de tier list, o primeiro vídeo de tier list aqui do canal, e ele já tá especial demais, porque eu tô com a galera do podcast Jogatinas. Eu tô com Carmelo Zócoli, a enciclopédia videogameística do Sul. Eu tô com Fernando Lorenzon, o idealizador do podcast Jogatinas. E eu tô com o Daniel Ventura, que tá mostrando o telhado da casa pra nós. E aí, como que vai ser aqui, galera? É o seguinte, eu peguei uma tier list e separei só os principais videogames da história. Não tem aquela coisa muito obscura e não tem versões. Por exemplo, vou falar do Super Nintendo. O Super Nintendo tem três versões. O Super Famicom, o Super Nintendo americano e tem o Super Nintendo Baby. Lá na nossa tier vai ter só Super Nintendo. Por quê? Os hardwares mudaram um pouco, os jogos que funcionam em um funcionam no outro, então não é tão relevante assim. Carmelo, pode começar, escolhe um aí e me fala o porquê só. Eu vou começar pelo começo, né? Vou escolher o Pong e eu coloco o Pong como ótimo, porque o Pong ele foi o primeiro, né? Ele foi algo muito interessante para a época, porque você só tinha aquela diversão em arcades, aqueles arcades mais antigos, antes até de um Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders, que eram os arcades mecânicos, né? Como o Periscope da Sega e outros. E o Pong não, o Pong foi a primeira oportunidade que você teve de levar um console, um jogo para dentro de casa, para a TV de casa, para a TV da sala, independente se a TV fosse colorida preto e branco, porque não tinha cor nenhuma, eram só as duas barras e a bolinha. Sim. Então eu acho que o Pong é a porta de entrada, é o primeiro, e eu considero ótimo. Não considero fora de série, tem alguns outros que eu considero como fora de série, mas o Pong não, eu colocaria ele como ótimo. Como ótimo, tá. E só dele ter sido o primeiro, dele ter trazido tudo isso aí pra nós, ainda assim ele não merece isso, né? Tem coisas mais importantes pra história, né? Foi uma porta de entrada, Não aprofundou, né? Se revolucionário em outros aspectos, mas ele é muito bom. Sim. Assim, eu fico meio termo, mas eu colocaria como ótimo. Tá. Então, beleza. Vamos lá. Fernando, conta pra mim qual que você quer e onde você quer colocar. Indiferente de ordem que tá aí, se quiser pôr o último, o primeiro não tem problema. Pra quem não tá vendo, ali no final tem o PlayStation 5 e o Steam Deck, tá? É que não cabe na mesma tela aqui. Mas fala aí, Fê. Tá bom, eu vou colocar. Eu vou na ordem, eu acho divertido, mas a gente pode quebrar essa ordem a qualquer momento. Eu vou escolher o Magnavox Odyssey e eu vou colocar em Diverte. Diverte. Porque ele foi o primeiro console que existiu. Ele tinha uma quantidade bem limitada de jogos e ele não tinha cores, não tinha nada. Era um videogame muito rústico. Ele praticamente não tinha regras, muito dos jogos. Se eu não me engano, era ele que você tinha que colocar na tela da TV uma espécie de uma cor, né? Era para definir até as limitações. Até você vai jogar um joguinho lá que era tipo um Pong, você tinha que colocar na tela um celofane que determinava onde estava o campo. Então ele era bastante limitado, mas ele trouxe algumas ideias legais. A ideia é que você trocava o cartucho para trocar de jogo, só que o cartucho não era algo ainda separado que as empresas faziam. Ele já vinha tudo junto, no pacote só. Mas ele trouxe umas ideias legais. Ele foi o primeiro, e então ele tem um mérito grande, mas ele era bem limitado. Então E você chegou a jogar ele ou você só conheceu a história dele? Não, só conhecer a história. Eu acho que... Eu tenho minhas dúvidas se ele veio pro Brasil, assim... Veio? Ou era só importação? Ah, não, aí eu já não sei, Ô, Carmelo, só me... Oi? Eles lançaram o Odyssey 2 só. Eles lançaram o Odyssey no Brasil, mas na verdade o Odyssey que saiu no Brasil era o Odyssey 2 nos Estados Unidos. Que é aquele que o controle era preso atrás, assim, que ele tinha tipo um...
Não, que tinha um botão vermelho, não era em cima? Ele tem vários jogos interessantes. O Odyssey, esse que veio para o Brasil, o Odyssey 2, ele foi uma evolução do Odyssey, né? Mas ele já aceitava cartuchos, porque o Odyssey 1, os jogos eram todas variações do Pong, né? Você jogava futebol, futebol era um Pong, mais ou menos. Então, tudo variações do mesmo jogo. Já o Odyssey 2, não, ele tinha jogos próprios, tinha versões de jogos de arcade, né? Mas no Brasil ele ficou conhecido como Odyssey, mas na verdade é o Odyssey 2 nos Estados Unidos. Que se eu não me engano, ele era parecido com o Atari, aquele negócio dele ter uma madeira em cima, não era? Ou eu tô viajando muito? Tinha os modelos que tinha, assim. Tá. Então, eu cheguei a jogar um desse. Mas assim, eu não tive, foi na casa de alguém, não lembro de onde, não lembro quem era. Eu cheguei a conhecer ele, joguei pouquíssimo. Ele era um controle quadrado, assim, que ele tinha tipo um manche e um botãozão vermelho quadrado do lado esquerdo, se eu não me engano. Não é isso? Uhum. Então foi isso mesmo, eu tive a oportunidade de jogar ele sim. E vamos lá, Dani, o que você quer colocar aqui na tier? Por enquanto tá fácil, né? Todo mundo tá concordando aqui, tá achando legal. Paz, falar que nem um Carmelo, começar pelo começo, mas o meu começo foi o Master System, né? Ah, boa. E aí? Onde que ele vai? Experiência com ele. Ao começo, então, assim, a minha experiência, né? Lógico que se eu tivesse muito mais experiência, jogado muito mais jogos, eu colocaria ele num ranking maior, né? No caso, eu colocaria ele no mesmo ranking desse Magnavox aí. Você coloca no Diverte o Master System? É porque, para mim, eu tô mal vendo esses nomes aí. Quais são? Ó, tem assim, basicamente, tem Atari, ColecoVision, Fairchild. Hã? Não, o nome do ranking, não do seu game. Os nomes são Fora de Série, Ótimo, Diverte, É o que tem e Só pra Coleção. No caso, o Diverte, porque, como eu falei, minha experiência, eu joguei pouco, entendeu? Ó, você vai me desculpar, eu não vou deixar colocar o Master System no Diverte nunca, mas nunca. Pois é. Não, pra mim é de Ótimo pra Fora de Série. 3, 4 joguinhos que eu joguei ali, entendeu? Então... Ah, não, ó, essa aí a gente vai ter que entrar num consenso bacana. E aí, Fê, o que você acha? Billy, deixa eu só avisar, a live eu acho que ela só tá saindo o teu áudio. Não, não tá mais, tá saindo tudo agora. Não sei, cara, eu só ouço o teu. Não, não tá mais, tá saindo tudo. Vixe. Não, essa aí a gente vai ter que entrar. Eu ouvi aqui no meu retorno aqui normal, Fê. Tá me ouvindo? Tô. Lorenzão, tá me ouvindo? Não, ele tá falando que não tá saindo vocês na live. Não, agora tá... Acho que tá um pouco melhor, sim. Mas a gente fica um pouco mais baixo que o Billy. O Billy capta melhor. Mas acho que dá pra todo mundo ouvir, sim. O ruim é o delay, né? Até perceber aqui se tá saindo. Não, mas tá. Eu vou aumentar um pouco mais vocês aqui. Isso, aumenta todo mundo. Esse tier list aí, se for pra nós todos escolher o mesmo console, botar ali, vai dar treta. Não dá, não. Não dá, não. Você vai... Vou dar a minha opinião ali do Master. Isso. Eu colocaria um Ótimo. Boa. Porque ele praticamente só teve jogo da SEGA. Para ser fora de série, teria que voltar no tempo, meter uma bala na cabeça do presidente da Nintendo e deixar que as empresas japonesas fizessem jogos pro Master. Não, É isso aí, Carmelo. É aí que é o ponto. A gente tem que pensar... Por exemplo, eu não tive Nintendinho na época. Eu tive acesso a um Phantom System que um amigo meu tinha e jogava pouco na casa dele. E eu tive o Master System. Então, pra mim, o Master System ele é fora de série.
Mas, Eu entendo. pensando historicamente falando assim, o Nintendo eu acho que foi mais fora de série do que o Master System. É normal. Eu adoro o Master System, eu tenho o Master, Eu também adoro. várias versões do Master, e tem um monte de jogo para ele, e gosto muito. Mas se for para escolher, eu consideraria o Nintendinho fora de série e o Master ótimo. Que nem eu disse, se a Konami tivesse, no tempo áureo da Konami, pudesse ter lançado, que a Nintendo Sim. não fazia, mas a Konami pudesse ter lançado um Castlevania para o Master, a Capcom tivesse lançado um Mega Man. Pô, se pegar, por exemplo, não sei se alguns de vocês já viram, já jogaram, o Ninja Gaiden do Master System. Já. Ele não tenta ser uma cópia dos Ninja Gaiden do Nintendo. Versão totalmente diferente. E é fantástico. Ele Então, E a dificuldade é um pouco menor. As empresas japonesas pro Master System, eu colocaria ele como fora de série, mas eu coloco ele como ótimo, porque eu acho que é um excelente videogame, tem jogos muito bons. Assim, Phantasy Star é um jogo que eu comecei a jogar RPG, para mim foi pelo Phantasy Star, então eu colocaria ele como ótimo. Uhum. E. Eu coloco como ótimo também, então. Então é isso aí. Dani, esse aqui, esse eu não podia deixar, não. E agora que a gente falou do Master System, eu já vou logo chutar o balde. Eu vou pôr o Nintendinho. E como a gente já falou agora, o Nintendinho, ele tinha as empresas a favor dele, né? A Nintendo, ela tinha essa carta de exclusividade que fazia muita diferença. Isso era sensacional. Então, realmente, o Nintendo, para mim, o Nintendo 8 bits, ele é o nosso primeiro fora de série aqui. Eu não consigo, por mais que eu tenha tido o Master System, o Nintendinho, em relação a diferenças, a novidades, a tecnologia dele. Eu tava comentando com vocês essa semana, eu acho que com o Fernando, se eu não me engano, falando sobre o Nintendinho, que ele trabalhava com 2 processadores diferentes. Ele tinha 2 ROMs. Ele tinha uma ROM para gráfico, uma ROM para som, uma ROM para não sei o que. Ele tinha um monte de coisa diferenciada e ele realmente era fora de série. Vocês têm algum complemento aí em relação ao Nintendo? Vocês discordam disso? O 8 bits, né? O Nintendinho ele é interessante porque ele foi o primeiro que teve também, de uma certa maneira, chips especiais, né? Que ele tinha aqueles mappers, né? Sim. O Castlevania 3 usou, vários outros jogos usaram. Então, o Mario 3. Ele abriu muitas coisas, lançou, ele... junto com o Master também, mas ele tinha óculos 3D, pistola, aquela questão de periféricos, então era bem interessante. Eu acho que o Nintendinho ele popularizou, assim, o videogame já era popular com a Atari, só que a Atari ela tem os seus problemas de management, né, de administração, que acabaram eles próprios afundando a empresa. Sim. Já o Nintendinho não, ele conseguiu numa época que o videogame nos Estados Unidos, né, que o pessoal fala muito do Crash, da época da Atari, mas o Crash só aconteceu nos Estados Unidos, porque Europa e Japão nem sentiram cócegas dos videogames. Nada. E para os Estados Unidos, o Nintendinho ele meio que recuperou essa confiança da população, assim, de tu apostar num videogame caseiro. Não, e foi ele, se bem que ainda teve aquele esquema de brinquedo, não é? Lançaram o Rob pra dar uma Sim. Né? Então, assim, teve muita coisa. A Nintendo, ela... O inicial dele, eles tentavam não vincular ele como um videogame, fazer ele mais como um brinquedo. É bem interessante isso da história ali dele. Sim, exatamente. Concorda, Dani, Fê? Alguma coisa para adicionar? Eu concordo. Ele só tem um... Eu poderia dizer o seguinte. Óbvio, ele é fora de série, mas ele tem uma questão que eu talvez não colocaria uma nota tão alta, mas é que fica meio ruim. Mas é porque ele era bastante limitado na época.
E a Nintendo tinha uma política muito chata para lançar jogos para ele e tal. Foi uma espécie de um controle de qualidade, até por causa dos problemas do Atari. Mas isso não impediu dele ter um monte de jogo legal e ser um console legal também. Isso aí. Dani? Eu acredito também que ele foi muito top, até porque, né, tem meus amados Mega Man, Super Nintendinho, e Final Fantasy 1, que eu também é um dos meus favoritos. Tem Final Fantasy 2 também eu gosto, mas o 1, né, fez aquele boom ali do jeito que ele foi feito. E outros jogos, né, que a gente já sabe, né, o Super Mario Bros. Mesmo em si, né? Sim. Fora de série. Fora de série. Então bora lá continuar. Carmelo, rebenta aí. Traz aqueles lá pra nós. Ah, com você eu só espero coisa boa. Tá, vou deixar para os outros puxar ali. Eu vou falar um pouquinho do Vectrex ali, então. Onde que ele vai entrar? Eu nunca vi, não tive experiência nenhuma. Eu já vi alguma coisa dele na internet, mas nunca tive a oportunidade de ir mais fundo. Diga aí, onde que ele vai? Só para coleção. Só pra coleção. Só para coleção. O Vectrex, ele é muito interessante. Eu acho ele um videogame, assim, eu nunca joguei, mas eu já vi ele funcionando, já vi outras pessoas jogando. Que legal. Eu tive a oportunidade de jogar. Já quero muito um dia poder jogar um deles, mas assim, ele é só para coleção, mas para quem tem espaço e para quem tem grana, porque é muito caro para comprar um deles hoje em dia. Sim. Ele acho que a Apple popularizou isso, da questão do all-in-one, que era aquele monitor, você tinha o monitor e tudo já era dentro do monitor. O Vectrex é a mesma coisa, porque ele é o aparelho e o próprio monitor de tubo já vem nele, né? Ele utilizava gráficos vetoriais, então não era pixel, nada, eram linhas, era bem interessante. Era preto e verde a tela, não era? Como? Era verde a linha, não era? Tinha aquele monitor CRT preto e verde, não era? Sim. Não, que eu me lembre, ele era preto e branco. Preto e branco? Nossa, eu tinha a impressão que ele era verde. O que eu vi, pelo menos, era preto e branco, o que eu vi funcionando. Pode ser. Não, eu não tenho certeza. Eu tô. E ele tinha o esquema que nem ali do Odyssey, ele usava tinha os cartuchos, né, para trocar, e daí ele usava os overlays para você fazer a pista. O overlay, assim, para quem não conhece, ele é que nem o Fernando falou, que é tipo um celofane que você coloca na tela. E esses monitores de tubo, por causa da estática, esse celofane, ele meio que gruda na tela. Cirúrgico, é isso aí. Então você posicionava e daí você tinha, entre aspas, o gráfico colorido pelo celofane, mas a ação toda era aquelas linhas preto e brancas na tela. Foi o primeiro Nice Graphics, né? O controle dele era analógico, não era digital. Foi o primeiro controle analógico, bem interessante isso. Só que ele, assim, ele é um trambolho, ele é super pesado, ele é super caro. E foi uma coisa, assim, até mesmo na época que não vendeu bem de nicho, mas é um console interessante, acho que é uma coisa, assim, bem, bem curioso. Acho que quem tiver a oportunidade de conhecer, acho um console bem legal de jogar. Mas só pra coleção. Pra olhar ali já era, né? Não se aprofundar neles. Fernando, Daniel... Eu investiria porque, como eu falei, o valor dele hoje em dia, se tu for procurar, é proibitivo. Sim, e assim, pra você que gosta de colecionar e tal, é muito mais interessante, não que seja esse o valor e não que você gastaria isso nele, mas, sei lá, pagar R$1.000 nele é muito mais interessante você comprar 5, 7 itens menos raros para sua coleção do que um só desse que você vai usar meia hora, vai desistir dele e vai deixar lá só para exposição, né? Para coleção, o cara ele tem realmente, como você falou, que tem muito espaço e muita grana sobrando para ter ele, ou pegar numa oportunidade, né? Oportunidade às vezes acontecem também. Dei uma olhada rápida agora, o Mercado Livre tem um só para vender, tá 11 mil.
Aí, ó, errei só por 110%. Mas tá bom. Eu já vi ele por 16 mil. Nossa. Nossa, 11 mil reais. Eu vou ver se eu arrumo um desse aí nas feiras do rolo aí pra passar pra frente. De repente eu mando lá pra Blumenau. Ô, Fê, Ventura, Daniel, vocês conheceram? Vocês já ouviram falar alguma coisa dele? Eu já ouvi falar bastante, né? Porque ele é, não é famoso, né? Mas ele é bastante único, né? Ele tem bastante características diferenciadas e tal, mas ele realmente é bem complicado de lidar e comprar e tudo mais. Ele é muito diferente. Eu mesmo não teria interesse, por exemplo. Eu não sei nem se tem emulador pra ele, viu? Se dá pra jogar ele no PC. Tem? Emulador. Beleza. Emula até, dependendo do emulador, emula até os overlays também. Que legal. Legal. Interessante pra caramba. Da hora. Dani? Não, esses consoles que tem um formato assim, tipo PC, eu não conheci nenhum, não. Tá. Não tem problema. Beleza. Então vai lá, Fê. Manda mais um pra nós aí. O Carmelo já foi lá atrás, agora a gente vai pra onde? Tá. Eu vou pegar um que é diferente, mas a gente vai fazer rapidinho, tá? É o Uia. Uia. Vou eliminar ele de uma vez. Uia só. Uia. Eu vou colocar ele numa categoria polêmica, hein? Eu vou colocar como diverte. Diverte. Tá É na po... última fileira, depois do Wii U. Achei. Pra mim é polêmico mesmo. Esse eu não tenho o que falar dele. Mas pode ficar à vontade. Ele, né? Você tem? Óbvio que eu nunca tive. Não. Ah, putz. Mas ele tem uma coisa legal que é o seguinte, a ideia dele eu achei bem bacana. Que é você pegar mais ou menos a estrutura que tinha dos celulares, aqueles jogos que já estavam De Java e tal. e tal. Alguns jogos até de portáteis e transformar ele num consolezinho, cara. Porque parece que não, mas você poder jogar na TV com um controle, às vezes jogar 2 players, cara, é um diferencial. E fazer uma lojinha que os jogos sejam baratinhos. Não é aquela coisa da Nintendo que você vai comprar um videogamezinho e cada jogo é $60. Pô, não, Uhum. de, sei lá, $1, $5, eu não lembro agora exatamente quanto que eles cobravam, mas seria tipo uma Steam com esses joguinhos menores. Sim. Eu achei a ideia muito boa e eu confiei, assim, acreditei que poderia dar certo. Infelizmente não deu. Mas os jogos são bons, cara. Tipo assim, é um aparelho razoável, a ideia é bacana, os jogos são bons, só que não vingou por falta de mais empresas, por falta de investimento. E olha que teve investimento, mas não foi o suficiente porque você tem que chegar. Pra você fazer um videogame funcionar hoje é na casa do bilhão, sabe? Você tem que colocar não sei quantos bilhões de dólares e tal para o negócio deslanchar. A Microsoft fez isso no primeiro Xbox. Sim. Ele não pegou, mas ele tem jogos bons, ele tinha ideias legais, só não pegou, foi um azar. Ele é um videogame bem interessante. É equivalente a um celular bom de antigamente. A minha opinião, que eu consideraria ele como é o que tem. Mas, assim, aceito. Diverte é bacana porque se eu analisar que eu jogava no... Vocês lembram daquele celular que era o Sony Walkman, Sony Ericsson Walkman? Que ele tinha tanto pretinho quanto laranja e tal. Era jogo Java e eu me divertia pra caramba naquele negócio. Então eu acho que se eu tivesse um desse aí na época, realmente eu ia me divertir muito com ele. Carmelo, você que é aquele cara que conhece tudo e que deve ter uns 3 desse aí na coleção, conta pra gente o que você acha do Uia. Ou o Uia. Eu acho ele interessante, que nem o Fernando pontuou, eu acho assim, a ideia dele foi muito interessante, mas acabou não vingando mesmo. Ele assim, tem vários aparelhos assim, que for ver, eles tinham algumas ideias bacanas e acabaram não vingando. Acho que o Stadia foi um. Sim. Talvez se fosse lançado daqui a alguns anos, ele se daria melhor do que se deu atualmente. Eu acho que não. Se ele saísse junto com o xCloud já resolvia, né? Acho que a ideia do Stadia de streaming vai ser a realidade daqui a alguns anos. Total. Eles tentaram dar um passo, tentaram se adiantar demais, eu acho. É. E o Uia, sim, eu acho que eles tinham uma ideia boa, mas que no fim acabou infelizmente não vingando para eles. Sim. E Dani, já ouviu falar desse Uia ou nunca? Não ouvi falar não, mas só falando sobre o Stage aí,
Eu tava pensando, toda vez eu penso isso, porque quando eles lançaram, eles não lançaram oficialmente no Brasil. Então, muita gente fazia gambiarra e tudo. Então, acho que não estou dizendo que teria sucesso, mas com certeza muito mais pessoas assinariam, eu também. Talvez até adquirir aquele controlezinho e tal com esse stage e tal. Mas eu acho que a Google poderia ter visto, né, os países que têm mais interesse, né, nessas coisas aí do streaming, né? Sim. Aí isso, acho que foi um dos motivos. Então já vamos, já vamos aproveitar aqui. Oi. Não, já vamos aproveitar porque tem o Stage aqui. Vocês acham que ele entra no Divert ali, não é o que tem? Aonde que vocês colocariam? Já vamos falar dele então. Eu particularmente acho ele diverte bem demais porque os jogos deles eram bons. Eram bons jogos que tinha. Eram jogos pros outros. Atuais, exatamente. O Stadia tinha o que tinha para os outros. Eles pecaram para mim em querer dar um passo muito grande, muito cedo. Sim. E não ter, querendo ou não, o pessoal fala de exclusivo vende, exclusivo é o que atrai. Por que eu vou comprar o Stadia para jogar aquilo que eu já posso jogar no Play, no Xbox, e se a minha internet cai não dá problema nenhum, consigo jogar offline? Então, acho que o Stadia errou nisso. Eles tinham que ter tido um investimento mais interessante e ter alguma coisa para atrair para o aparelho. Uhum. Hoje em dia, como ele encerrou, você não tem mais como utilizar, ele virou realmente ter lá e mostrar que você tem, né? Eu colocaria no só para coleção por conta disso, né? Mas acho que ele tem uma história interessante, mas como eu falei, acho que eles tentaram revolucionar demais na hora errada. Vamos fazer o seguinte, então. Para mim diverte por causa da biblioteca. Para você é só para coleção porque ele não funciona mais. Isso é realmente impeditivo, né? Então você perde muito ponto com isso. Mas vamos chegar no meio termo aqui. Vamos colocar no é o que tem. Porque a pessoa ela podia não ter um videogame, queria jogar um negocinho. Oi? A minha Stadia vai no é o que tem. Pra mim também. Tipo, eu tenho um aqui, jogo com lag, tô perdendo frame, não tô nem aí, sabe? É o que tem, eu vou jogar. Podemos fechar assim o Stage, então? Sim. Contando que ele estivesse funcionando, né? Ele seria esse é o que tem. Até porque, como eu falei pra vocês, eu considero que ele é um dos grandes culpados do xCloud tá rolando hoje. De boa. Às vezes a gente não dá a importância real das coisas que aconteceram, mas tudo que é novidade, ela veio por conta do que aconteceu antes, né? A história, ela cria o futuro. Então, para mim, o Stadia, ele foi aquele primeiro ponto que a Microsoft precisava para dar aquele estalo de... parece que dá para fazer bem feito o negócio e foram para cima, né? Eu acho que é o que tem por conta da época e outra coisa, vocês viram que estão hackeando o controle para poder usar no computador? Estão hackeando, já estão conseguindo quase desbloquear ele, ou já desbloquearam, e dá para usar ele. Ou foi hackeado, ou a Google ia lançar uma atualização para que ele pudesse ser usado como controle Bluetooth. Tipo, bacana, por que não? Por que não disponibilizar isso, né? O seu serviço já acabou, mas o cara comprou, por que não, né? O Rodrigo chegou aqui na live, ele mandou que a gente tá todo mundo de camiseta, meu. Aí não tem graça, né? Agora vamos lá, eu vou pegar um aqui. Eu sei que eu puxei o Stage aqui do nada. Eu vou puxar um aqui, ó. Nintendo 64. Pra mim, ele é ótimo. Mas vamos negociar isso aí. Como assim? É só ótimo. Mano. Começou já. Não,
Vocês sabem que se fosse pra escolher algum time, hoje eu seria a Xbox. Se fosse pra escolher, mas isso aí pra mim é bobagem. Eu gosto de todos os videogames, se eu pudesse eu teria todos os videogames, mas o Nintendo 64 eu tive muita diversão com ele. Eu tinha o Mario 64, eu tinha o Wave Race, eu tinha o Killer Instinct Gold, alugava fita pra caramba a vida toda lá e tal. Mas eu não acho que ele seja fora de série. Sério, ele foi uma evolução, uma revoluçãozinha, mas ele perdeu demais por ser cartucho, Fernando. Não dá, mano. Esse argumento do cartucho é furado. Mas Não é, não. por alguns motivos. Eu acho que ele não ter tido muito apoio das third parties foi mais ou menos o mesmo problema que o Carmelo falou do Master System. Eu acho ele muito parecido com o Master System. Em certas coisas, assim, ele veio num timing meio diferente, ele tava sem muito apoio e é um ótimo console pro seu tempo. Eu acho ele ótimo. Sim, eu tô brincando fora de série porque é um dos meus, talvez o meu preferido. Sim. E eu acho que cartucho não influenciou porque ele vendeu mais do que qualquer outro videogame de CD na época. Não, mas você sabe por que eu falo isso, Fê? É porque, assim... Era muito ruim na época. Não, eu imagino porque se você é uma produtora e você vai produzir cartucho, você vai pagar, sei lá... Não, eu digo pra produtora. Eu prefiro vender, sei lá, 1000 cópias do meu jogo a R$10 do que 5 a 50, sabe? Era muito caro pro consumidor. Os preços eram muito... Não, os preços eram bem competitivos. Mas o lucro da empresa não era. Eu acho que... Aí que tá. Mas aí você entrou num ponto. A third não vai porque não ganha. Você lançava... Não, o lucro ele era maior quando você fazia o jogo pro PlayStation, porque a licença da Sony era um pouco mais tranquila. A Nintendo era meio carrasca e a Sega era também um pouco. Sim. A Sony que deu uma aliviada no licenciamento e tal, o CD ajudava um pouco, mas não era tanto assim. Mas não foi o principal. O que eu digo assim, a Nintendo com o Nintendo 64 vendeu bem, hein? 30 e poucos milhões de Sim. Não foi uma venda. Foi ótimo pela época. Ele poderia ter vendido mais se a Nintendo fosse um pouco mais... se ela aliviasse um pouco mais o sistema de licenciamento. E sim, se ela lançasse em CD, teria vendido bem mais, eu concordo. Mas ele não foi ruim por causa do cartucho. Mas ele foi ruim mais por causa do licenciamento. E o PlayStation é que foi o ponto fora da curva. A verdade é que nenhum outro videogame de CD vendeu tanto quanto o PlayStation naquela época. Entende? E o Nintendo 64 ficou em segundo. É que o PlayStation estava muito na frente, por outros motivos. Não, foi absurdo. O apoio. Não, mas eu concordo que o cartucho ajuda um pouco a não ter feito ele explodir ainda mais, mas foram outras questões e tal. Mas ele é ótimo. Eu não vou, o cartucho ele só limita, na minha opinião, ele só limita a questão de você, que nem na época, que nem falou, o PlayStation ele se destacava muito aquela questão, você botar vídeo. A primeira vez você via aqueles vídeos bem feitos, porque você já tinha no Sega CD ou em outros consoles mais antigos que usavam como Amiga, o próprio Philips CDI, cenas de vídeo, só que eram muito arcaicas. O Play não, você viu umas cenas de vídeo, full motion vídeo, muito legais. Para você colocar isso no cartucho, o cartucho tem que ter uma capacidade maior e iria encarecer. Poderia até você vender no mesmo preço normal de lançamento, mas tu ia ter um lucro menor. Então, acho que isso ajudou a favorecer realmente também a Sony. A questão de licença, eles foram bem espertos nessa questão para tentar atrair as third parties para eles, barateando esse custo de licença, tanto que praticamente quase todo mundo abandonou o barco da Nintendo para ir para o lado da Sony, né? E mesmo ela não impedindo as empresas de lançar para outras empresas, jogos para outras empresas, como a Nintendo fazia, acabou que as empresas acabavam preferindo lançar só para o Play pela questão da quantidade de venda, então tinha um lucro maior e pelas licenças mais baratas. Eu acho o Nintendo 64 um ótimo console, eu tenho, adoro, me divirto um monte. Demais. Um ótimo console com vários jogos fora de série. Sim. Ele é um ótimo console, então, para você também. Sim.
O Fernando fez toda a defesa lá e é ótimo ou é fora de série? É ótimo, né, Fê? Vamos ser, assim, realistas, porque a gente tem uma baita de uma lista. Sim, eu tava brincando só. Só tô zoando. Ele Porque... é ótimo e fora de série tinha que ser um pouco mais. Ele não... Ele tinha que não ser da mesma geração do PlayStation. Aí ele seria fora de série. Ele ia ser fora da curva total. O poligonal dele era fora de série. O Mario 64, ele já chegou metendo pé em tudo, velho. Aquele jogo lá, eu acho que ele é o segundo jogo preferido da minha vida. Só perde pro Super Mario World. Olha como que pode, velho. Porque é fora de série. Mas... Eu acho que a própria Nintendo, em alguns pontos, eu acho que ela pecou com o Nintendo 64, que, por exemplo, tu não teve um Metroid no Nintendo 64. Você podia... O Pokémon fazia um baita sucesso nos portáteis. Podia ter tido um Pokémon legal. Tu teve alguns Pokémons, assim, para Nintendo 64, mas nenhum, assim, que você diga, não, esse se destacou um monte. Então, sim, um pouco isso, um Kid Icarus pro Nintendo 64. não saiu Street Fighter pro Nintendo 64. Se tu lançasse um Kid Icarus, uma engine parecida com a do Pilot Wings, que era muito legal. Demais. Ela pecou em alguns lançamentos para... Claro, Mario é fantástico, tem outro, o Wave Race é muito legal. Demais. Mas você podia ter tido mais jogos próprios da Nintendo, acho, para ele, para dar ter essa atração, dar essa alavancada nele. Sim, é isso aí. Dani, você quer completar alguma coisa em relação ao 64? Você chegou a ter algum contato com ele? Conhecer, eu sei que todo mundo conhece hoje, né? Só afirmar mesmo aí que eu colocaria como ótimo. Ele, assim, jogos, alguns deles são fora de série, como o Mario 64, influenciou, fez tendências, né? Você pega um jogo que era de plataforma ali, só correr, pular, 2D. E de repente você pega um boneco que começa a andar devagarzinho. Pô, em 360 graus. Mais para ele correr mais rápido, pular mais alto, pular na parede, enganchar, segurar com as mãos. Cara, isso foi revolucionário. Sim. Né? O próprio Zelda Ocarina of Time também, né? Com coisas como travar a mira no inimigo, né? E GoldenEye, muitos jogos épicos, né? Fora de série, né? Mas o console em si, realmente, devido ao cartucho, que deixou de trazer muitos jogos touch party e outras ideias que poderiam ir para ele, limitou ele a ficar só como ótimo mesmo. É isso. Então, bora lá, Carmelo, o que a gente vai jogar pra cima aqui agora? Eita! Voltar pro começo ali, o Atari 2600. Se não for pra coleção, eu nem quero, hein? Tá, tô saindo aqui. Eu coloco o Atari como fora de série. Também, novidade, adoro Atari. Eu coloco ele como fora de série porque o Atari, assim, ele virou por muito tempo. Atari era videogame, videogame era Atari. Ele era sinônimo de videogame. Tu falava em videogame, tu já falava no Atari. Pega às vezes entrevistas da época com pais, coisas, eles confundiam os outros aparelhos chamando o Coleco, o Intellivision de Atari. O Atari virou sinônimo de videogame. Ele popularizou, ele trouxe assim, como eu falei, você tinha já os jogos de arcade, mas eles eram mecânicos. E quando você começou a ter os jogos eletrônicos de arcade, Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, foi a Atari que trouxe eles para dentro de casa. Eram versões inferiores, sim, eram versões inferiores. O Coleco, que foi depois o Coleco, nessa geração da Atari, ele era praticamente o Neo Geo na geração Mega do Super Nintendo, que o Coleco tinha as melhores conversões de Atari. O Atari ficava atrás nisso, mas ainda assim era divertidíssimo, era diferente. Você tinha os jogos, vários jogos muito interessantes. O Atari ele tem alguns acessórios muito legais, como aqueles pedals que você faz aquele movimento de girar, como tinha alguns arcades que nem o Arkanoid que usava isso. Sim. Ele tinha algumas ideias bem interessantes, como acessórios para
você expandir ele como o Supercharger, que você usava com fitas cassetes para substituir os cartuchos, e as fitas cassete elas tinham mais capacidade, podia ter uns jogos com mais fases ou mais elaborados. Primeiro RPG da história foi lançado para Atari para fita cassete, para o Supercharger. Então, eu acho fascinante a história do Atari, acho ele muito interessante. O Atari, que nem eu falei antes, ele quebrou por conta da administração da empresa. Mas, querendo ou não, essa própria má administração da empresa que propiciou, por exemplo, o surgimento da Activision, que foi todos os programadores da Atari que abandonaram, que saíram, para fundar essa própria empresa e estão aí até hoje. Sim. Então, eu acho o Atari importantíssimo para a história. A gente não estaria aqui hoje discutindo isso se não tivesse o Atari lá atrás. De jeito nenhum. É isso mesmo. E só complementando, falando historicamente, chegando lá na mesma época, não tinha nada que se comparava a ele. O que a gente tinha era tudo versão dele. Por exemplo, eu tive o Dactar. Eu não tive o Atari. A minha tia, ela tinha o Atari, e a gente já falou sobre isso em um dos podcasts, com River Raid e Enduro. Ela tinha Space Invaders. Ela tinha o trio que precisava, né, do Atari. E o dela era o Atari 2600, aquele preto, não era o de madeira, não. Mas não tinha nada que se equiparasse tanto. E não só em qualidade técnica, eu digo em relação à qualidade... Qualidade não, as variações de jogo, a entrar na vida das pessoas mesmo. O Atari, o Atari virou videogame, virou filme, tem um monte de coisa dele. A gente não precisa ficar molhando, como que fala? Chovendo no molhado, né? Tipo, né? Isso aí, pra mim, também é fora de série. Eu tenho memórias maravilhosas daquele jogo da Ling Ling que eu falei pra vocês que a gente conversou no podcast, que a gente até achou o nome do jogo lá, eu já nem lembro mais. Concorda, né, Fê? Concorda, né, Daniel? Não tenho que discutir de Atari 2600, né? Tendo jogado ou não tenho que discutir, né? Fora de série. Conciso. Beleza. Atari 2600 Carmelo, vamos lá. Fê, o que você vai jogar pra cima aqui pra nós? Tá, tem muita coisa que eu queria falar bem, mas assim, eu fico com medo porque eu não tenho nenhum... Eu não tive o console, mas eu vou falar de uns baseado na experiência que eu tenho de emulação. Não só isso, também você pode falar do tipo, pô, eu via na época nas revistas e whatever, velho. Não esquenta a cabeça de mão na massa, né? Eu vou fazer um negócio, mas eu quero... Ixi. Juntar dois em um aí. Que é vai tirar a roupa. Game Boy Color. Eles estão separados ali? Eu coloquei os dois? Mas vamos considerar um só? Vamos considerar um só. Não, mas eu coloquei o Color? Tá lá na primeira da segunda fileira. Ah, então desconsidera. É só o Game Boy mesmo. O Color, ele... Eu desconsidero, vai jogar no lixinho, tá bom. Já foi. O Game Boy ali, cara, eu tô pensando entre ótimo e fora de série. Tem argumentos bons pros dois, mas eu vou por ótimo. Tá, eu coloquei aqui só pra gente organizar. Isso. Pra mim, por que ele não é fora de série? Ele não é fora de série porque ele tinha a tela mais filha da mãe que existia. É bom quando você joga no emulador, mas se você jogar ele na tela original, porque eu já tive essa experiência de jogar, cara, é muito ruinzinho de ver, a iluminação é ruim, tudo é ruim. E jogar com 4 cores, cara, também é bem limitador. Mas, cara, é impressionante a qualidade, tipo assim, de processamento que ele tem, a quantidade de jogos que ele tem e a qualidade sonora, por incrível que pareça, é muito bom. Ele tem um processamento, o processador dele é mais rápido que o do Super Nintendo, é mais rápido que o do Nintendinho. Ele faz uns troços muito legal, cara. É um videogame completinho. Ele cumpriu bem o papel dele. Então ele é um ótimo console. Eu gosto
de emular, jogar vários joguinhos dele até hoje, assim, tem muita coisa boa. Ele é bem legal. O Color melhor ainda mais, tem muita coisa boa. Não sei se o Carmelo estava ouvindo, Carmelo, eu coloquei o Game Boy como ótimo. Então. Só pra ser fora de série, tinha que ter a telinha um pouquinho melhor, estilo do Game Gear. Mas o Game Gear tem outros motivos pra daí não ser muito bom, mas a gente vai discutir talvez lá pra frente. Tá, então vamos melhorar o seu. Eu posso ajudar no seu argumento aí? Você acha que quando a gente fala de Game Boy Color, ele passa a ser fora de série ou ele ainda continua como ótimo por cada tela? Cara, eu tendo a colocar ele um pouquinho mais pra cima, mas ainda assim ele não era tela retroiluminada, se eu não... Então fechou. Os modelos que tinha. Então fechou. Ótimo. O micro, se eu não me engano. Se você emular ele num celular, ele fica perfeito. Ou se você trocar a tela dele por uma IPS. retrô faz. A IPS, né? A IPS, O do Carmelo tá assim. Eu tenho o Game Boy original na caixa, bonitinho. Realmente, a tela dele, a tela verdinha, aquele dot matrix que eles chamam, ela é medonha, assim. Para você, tu tem que jogar com uma luz em cima da tela para tu conseguir enxergar, porque é muito ruim de enxergar. O Game Boy Color, a tela dele é a mesma coisa. Apesar tem muitas cores, é muito legal os jogos para ele coloridos, tudo. Só que a tela também, para você enxergar a tela é muito ruim. Eu acho o Game Boy Pocket, que ele também não é tela retroiluminada, ele é uma tela preto e branco, só que ele tem acho que um contraste, alguma coisa na tela que você enxerga melhor. Mas ele é só preto e branco, né? Mas assim, ele depois quando voltar para mim, eu vou passar para um outro portátil ali para contar um pouquinho da história dele e do Game Boy. Mas assim, a questão do Game Boy eu acho ele muito bom, acho ele ótimo também, acho um videogame fantástico. A questão da tela, eu entendo a ideia da Nintendo da época, porque de todos os portáteis que saíram juntos, nessa época e depois, o Game Boy, cara, tu põe pilha nele e dura dias a pilha. O consumo de energia dele foi algo assim que eu acho que a Nintendo acertou em cheio. Porque é muito ruim, você pega alguns outros consoles portáteis da época, tu botava para rodar, a pilha durava 2, 3, 4 horas. É muito econômico mesmo. Muito bom. É. O Game Boy não, o Game Boy dura 12 horas, dependendo da pilha, se tu botar uma pilha de qualidade. Então, eles acertaram em cheio na questão do processamento, como o Fernando falou, e essa questão de consumo de energia, que para mim é algo que, principalmente por ser um portátil, é muito chato estar jogando um videogame lá, tá jogando um portátil e a pilha acaba e teu jogo, pronto, apaga, tá na metade do jogo. Já era. É isso aí. Eu acho que eles acertaram nisso. Consumo de energia e até eu perdoo a tela por conta disso. Não, e a biblioteca dele é ótima. Sim. Com a cabeça lá atrás. Se você pegar hoje pra jogar, não sei. Eu não acho que envelheceu muito bem, mas não é o que a gente tá focando aqui, né? Depende do jogo, assim. Se tu pega, por exemplo. Mas não são muitos, né, Carmelo? Desculpa? Mas não são muitos. É isso que eu quero dizer. Não é assim, você pega qualquer um. O primeiro Mario do Game Boy. É sensacional. Já aquele segundo Mario, que é o Six Golden Coins, se eu não me engano, ele é ótimo, ele é fantástico. E tinha um Super Mario World, não tinha? Não, ele tem o Super Mario Land 2 que usa... Ah, é isso. É esse então. Eu lembrava que tinha algum que era mais avançadinho. É esse Six Golden Coins, que é o Mario Land 2. Ah, então é isso. É que eu conhecia como Mario Land 2. Daniel, Game Boy ótimo. Cara, eu colocaria ele como ótimo, eu colocaria ele como divertido. Certo. Apesar de que o meu Pokémon favorito tem para ele, que é o Pokémon Gold e Silver, né? Inclusive é uma coisa que eu fico de queixo caído desse jogo ser para um console 8 bits, né? Mas
muito assim, ruim a questão da tela. Eu não, não me animei muito com ele, não. Eu cheguei a jogar mesmo no Game Boy Color, no caso, né? Joguei o Pokémon Yellow também, lá com o Pikachu e tal. Mas não colocaria ele como ótimo, não. Ah, Dani, Mas como eu tô te falando, desse jogo aí, mas não dá pra. Assim, eu, pelo menos, eu não tiraria ele dali do ótimo por causa de tudo que veio junto com ele, né? Eu digo assim, é a mesma coisa do Atari. Ele fomentou o caminho de tudo que a gente tem hoje, de portátil praticamente. A Nintendo foi, aprendeu, fez a melhora que precisava, lançou uma versão melhorada, e lançou outra, lançou outra, lançou outra, e chegou hoje no Nintendo Switch, velho, que nada mais é do que uma evolução do Game Boy, sabe? E assim, né, considerando 30 anos de distância entre um e outro, ele não é só um diverte. Eu acho que ele tem muita culpa também nas coisas boas que a gente tem hoje. Então é importante a gente manter ele aí. Eu concordo, né? Eu acho que cada um pode ter essa visão aí, mas dessa vez, Dani, vai ficar no ótimo mesmo, porque foram 3 contra 1 nesse aqui. E qual que vai ser o que você vai querer pôr pra cima ali? Conta pra nós. pois é, porque é um console 8 bits, pelo ano que ele foi lançado, entendeu? Ali pelos anos 2000 e tudo, ainda tinha. Eu achei que foi tipo assim, poderia ter sido algo melhor, sabe? Calma, anos No ano 2000? que foi lançado. O Pokémon que foi lançado. Não, não, Game Boy. Entendeu? Eu sei. Mesmo assim é que eu tô dizendo, quando ele foi lançado, não sei se lá 93, já tinha, entendeu? Outros consoles, outras coisas. Poderia ter sido algo melhor. A questão da tela, em vez de ser aquela coisa meio esverdeada. Quando as pilhas estavam acabando, é que ficava complicado mesmo de enxergar. Então, é o que eu estou dizendo, é minha opinião da minha experiência, né? Acho que ele ficaria como divertido. E qual console que você quer colocar ali pra tabela agora, então? Bora lá. Agora eu vou para um, talvez não tão usado. Vai lá pro GameCube. GameCube. Pra onde que ele vai? O GameCube, ele vai como ótimo. Ótimo. Como ótimo por causa da mesma, acho que a mesma situação lá do Nintendo 64. Teve muitas obras-primas, o Metroid Prime, gostei muito. O Zelda Wind Waker, Zelda Twilight Princess, gostei demais. F0 GX também, foi muito divertido. E nem se fala, né, do Resident 1 Remake, feito para ele, Resident Zero. E depois, né, fizeram a Capcom lá, lançou para outros consoles e tudo, remaster. Eu coloco ele como ótimo por causa das várias experiências ótimas ali da época 128 bits, com gráficos muito bonitos que ele criou, né? Aham. O Super Smash Bros. Melee, que até hoje fazem campeonatos. Tá, mas aí vamos mudar assim, vamos mudar um pouco a perspectiva. Como que ele pode ser um console ótimo com aquela mídia que ele usava para jogos? Era muito mais caro, o jogo era muito menor, era uma mídia proprietária. Você acha que isso não influenciaria nele? Ele continua ótimo mesmo assim? Ele não era mais caro, Billy. Acho que era o mesmo preço dos outros. Não, não, eu digo. Isso aí não teve nada a ver, até porque a questão dos CD, tinham vários jogos que eram 2 CDs e
e era como se fosse DVD ali, Dual-Lay, essas coisas, e cabia muitas coisas, né? Era menor o CD, ela fez essa coisa aí para ficar tipo exclusivo e tudo. Isso aí foi uma falha dela no caso da multimídia, né? Porque o cara pegava o PS2 e aqui vamos alugar um filme, logo no PS2 mesmo já assistia filmes, já tinha, né, essas coisas. Então, assim, mas em questão de outras mídias para a Nintendo vender, né? Mas como eu tô falando, o próprio Resident 1 Remake e o Resident Zero, cara, aqueles gráficos ali para tu ver, não tem no PS2. Tu acha que a Capcom conseguisse portar ele pro PS2, não ia querer vender? Do jeito que as empresas não têm coração, né? Tem CNPJ, ia querer vender mais, ou seja, o GameCube era muito poderoso. E essas questões do CD, entendeu? Não influencia, não. Ah, então beleza. Carmelo, conhece, tem na coleção, o que você acha do GameCube? Eu não tenho GameCube, mas eu jogo ele pelo meu Wii, né? Tem um Wii com retrocompatibilidade, e até interessante, tem certos jogos, assim, por exemplo, Mario Strikers. Eu prefiro muito mais a versão do GameCube que a do Wii, né? O próprio Metroid Prime, eu prefiro muito mais jogar no GameCube que no Wii. Eu não consigo me acostumar com aquela questão da mira pelo controle de movimentos. É bem difícil. É interessante jogar da maneira que eles pensaram no GameCube, né? Então eu jogo pelo controle, a versão... E eu acho ele um ótimo videogame, acho que ele tem jogos muito bons. Ele foi o último colocado da geração dele, ou o segundo, eu não lembro agora, né? Não sei se ele ficou atrás do Xbox original, mas realmente ele tem alguns jogos muito bons. Essa questão de mídia proprietária a minha opinião. As empresas parece que gostam de repetir esse erro, né? Mas eu gosto, acho um GameCube um baita videogame, tem jogos muito. Eu deixaria em ótimo, que eu vou ser honesto, eu fui conhecer ele quando eu comprei o Wii e me divirto bastante, tanto que eu geralmente jogo mais jogos dele do que do próprio Wii. Sim. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente já tá com bastante tempo aqui de live. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou falando... Oi? Desculpa? Dividir a live em duas? Não só isso, eu vou fazer... Se a gente for fazer isso aqui tudo, a gente vai... não, eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar e aí o Carmelo fala qual que é a tier, o Daniel fala qual que é a tier, o Fernando fala qual que é a tier, e se tiver desempate, empate, eu entro no meio e a gente vai posicionando. Vamos só posicionar agora. E se tiver alguma coisa muito bacana que você queira falar aqui, você pode falar, beleza, Carmelo? Por exemplo, Tranquilo. First Child, pra você, Channel F. Coleção. Só coleção. Sim. Daniel, Fernando. Desconheço isso aí. Eu colocaria no que tem, mas é por... Sei lá, porque teve alguma questão histórica importante dele. Mas qual que é? Que ele foi o primeiro cartucho, você falou, não era? Alguma coisa assim? Ele foi o primeiro aparelho com cartucho. Ele foi o primeiro a ter cartucho de forma mais comercial e tal. Não, o primeiro comercial foi o Atari, mas ele teve sua importância, sim. Foi entre o Magnavox e o Atari. Ah, legal. Isso eu não sabia. É que o First Child ele foi lançado, ele saiu um pouco antes do Atari, e ele foi o primeiro a ter essa questão de você comprar os jogos em cartucho, eu ir na loja e comprar o jogo, né? Então o First Child foi o primeiro nesse ponto. Mas os jogos eram da mesma empresa, eu acho, não tinha, tipo, sim, assim... Sim. Outras empresas fazendo para ele. Eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, vamos fazer assim. Vamos fazer uma rodada final. Aí eu salvo aqui essa tier list do jeito que ela ficar. Cada um vai escolher um e vai posicionar ele. Vai explicar o porquê que acha aquilo. E agora ninguém vai argumentar contra. Beleza? Cada um vai escolher um.
uma rodada final aqui e o que sobrar ali embaixo a gente fala depois, a gente vê como que a gente vai fazer. Se der bom, a gente faz uma segunda parte, se não der, a gente vê o que vai fazer. Pode ser assim? O que vocês acham? Então vamos fazer isso. Ó, eu vou começar só para eu não perder a oportunidade de falar desse videogame. E vocês já sabem qual vai ser. Sabe ou não sabe? Acho que eu sei. Dá um chute. Xbox? Nada. Aqui, ó. Ó. Ah, os NES. Meu, não, esse... Jaguar. Meu, Super Nintendo, pra mim, ele é fora de série em todos os aspectos. Mesmo com as pequenas limitações que ele tem. Que tem alguns slowdown, que a gente nem imaginava que era slowdown quando a gente jogava, achava que era efeito do jogo. E realmente era uma coisa que pra gente parecia que fazia parte do jogo. Biblioteca gigantesca. Controle delicioso com 6 botões, que eu usava 5 porque o do L aqui eu não conseguia usar de jeito nenhum. Mas que videogame. Lembranças demais, qualidade maravilhosa, representação nacional com a Playtronic. Não tinha como ele ficar fora de série, fora de série. Sem contar que o som dele eu adorava, eu gostava demais da qualidade sonora dele também. Então, o meu fora de série é o Super Nintendo. E olha, a Nintendo tá aqui em primeiro por enquanto, com 2 fora de série. Agora vamos ver o que o Carmelo fala, qual que ele quer colocar, aonde ele quer colocar. Bora lá, Carmelo, escolhe com sabedoria esse seu último, hein? O Atari Lynx. Aonde? Atari Lynx só para coleção. O Lynx ele foi lançado um mês depois do Game Boy. Você pegar as especificações, a parte técnica, ele dá uma surra no Game Boy. Só que ele tem algumas coisas muito interessantes, ele tem uma ideia de... né? Eu tenho a versão 2 do Lynx, né? Ele é interessante, que não sei se consegue ver assim, que ele tem botões em cima e botões embaixo. Por quê? Porque se você for canhoto dessa, você pode jogar assim, ou você pode inverter ele para jogar. Caramba, que legal. O videogame que tinha esse esquema de pensar em acessibilidade para as pessoas, né? Ele tem uma biblioteca bem limitada, se eu não me engano, são 76 jogos oficiais lançados, só 76. Ele é um videogame caro de você conseguir. Dei uma olhada esses dias, tinha um no Mercado Livre por R$4.000. Nossa. Então é bem complicado. O meu eu consegui, literalmente foi uma pechincha, foi uma fração disso que eu paguei no meu, porque ele estava com a tela bem detonada. Eu consegui um cara que trocou a tela para mim, tudo. Arranjei uma fonte, que o bichinho é um devorador de pilhas, que do acerto da Nintendo, o Lynx ele errou completamente, que tu não vence, tu não consegue chegar no final de um jogo com as pilhas que ele tem. Meu Deus, ele devora a pilha, que é uma coisa. Mas ele tem, assim, ele é interessante, ele é bacana, é um portátil que sempre quando eu via nas revistas na época eu queria ter fui ter a oportunidade de ter agora. Só que ele é um item só para coleção mesmo, porque ele é extremamente limitado, tem vários jogos dele que são... Desses 76, eu vou dizer, os ótimos é uma fração, os bons são poucos e os ruins é a maioria, infelizmente. Mas é um aparelho que eu gosto bastante. Eu estou descobrindo ele agora, consegui vários jogos legais para ele e eu gosto, mas eu considero que ele é um item só para coleção. Beleza. Daniel, qual que vai ser o seu último console aqui? Em que posição da tier que ele entra? Rapaz, poxa, não poderia escolher mais uns 3 consoles, não? Pode ser, vai. Vamos lá. Vai lá, fala 3. O épico console
vai ser o Mega Drive. Pode subir lá no topo lá. Só pra coleção, né? Não, rapaz. Sarinha é essa, rapaz. E esse aqui não é nem ele, é esse aqui. Mega Drive. Ó, e eu vou te falar, Dani, eu não aceitaria o Mega fora do lado do Super Nintendo. Carmelo vai avançar, vai atacar você aí. Vamos discutir mais o Mega, então? Vamos Bora? discutir ele merece. Fizeram uma alegria de muita gente nos 16 bits, influenciaram com gráficos na época, e eu sei que o Fernando Lourenço tá doido para criticar o áudio dele. Fala aí, Lourenço. E aí, ali tem o magnífico Phantasy Star 4, ótima história e jogos alucinantes de ação, rápido, de tiro. Até tinha falado no último podcast, né? O Gunstar Heroes. Com som ruim pra caramba. É um rápido que às vezes é ruim. Sonic, no caso. O Street Fighter, Toy Turbo, muitas coisas ali. O Tiny Toon dele também, né? O controle dele só perde mesmo pro do Super Nintendo, né? O Super Nintendo é muito mais ergonômico ali, muito legalzinho a posição Tem uma pessoa aqui no chat, Daniel, que tá como M. Eu acho que deve ser o Mike lá do grupo do Apart Start, não é isso? Ele falou na hora que eu falei assim, pra mim, Mega Drive tem que estar do lado do Super. Ele escreveu assim, aí não, vou até sair da live aqui, porque as pessoas têm isso. Eu tinha o Super Nintendo, né, como vocês sabem, mas eu não era contra o Mega, né? Eu sempre tive esse negócio de, o que der pra eu jogar, eu tô jogando, e já era, né? E é legal, por exemplo, o Aladdin. É o mesmo filme, né? A mesma animação. Foram lançados praticamente juntos, num ano, 6 meses de diferença, um jogo do Mega e o do Super Nintendo. E são dois jogos completamente diferentes. Então, essa variação entre eles é muito importante. E se não fosse um e o outro, não teria a evolução que a gente teve. Na boa. Foi aqui que a gente descobriu o que era videogame num nível de qualidade suprema. Não tinha, assim, a gente brinca, não, o som desse era melhor, o som desse aqui era pior, esse era mais rápido, esse era mais devagar e tal. Mas, os dois são polpa de fruta, velho. Eles são o que a gente teve de... Na boa, na minha opinião, foi a melhor época de videogame da história. Pra mim, pelo menos, pra mim. Pode ser que vocês tenham uma época mais especial, que tá mais no carinho. Mas em relação a essa disputa entre os dois, pra mostrar qual que era melhor, pra saber qual que entregava as coisas de uma qualidade melhor. Aqui no Brasil foi muito especial isso, pela Playtronic e pela Tectoy, cada um terem trazido um deles, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi a geração de videogames no Brasil pra mim. O que vocês acham dessa viagem minha que eu fiz agora aqui? Tudo errado. Putz. 10 e Mega 9, 9,5. São dois ótimos, entendeu? Lógico, um é melhor que o outro. Mas a questão ali do Aladdin, cara, esse Aladdin do Mega Drive, só zerei por save state, cara. É difícil. Tá lá difícil esse do Mega Drive. Mas é lindão. Agora o Super Nintendo é bem divertidinho, bem um passeio. Falar de... É verdade. E aí, Fê, você falou que queria... Isso, pode falar. Vou falar rapidinho. Não, ó, assim, óbvio, comparar jogo a jogo não adianta. Vai ter um Não. melhor em um, vai ter jogo que é melhor no outro. Mas assim, de forma geral, porque eu não gosto de analisar por jogo. Cara, o Mega Drive ele é extremamente
poderoso o processador dele. Cara, o controle dele é ruinzinho sim, cara. 3 botões, os 3 ficam bem distantes, assim, ó, um do outro. Você tem que apertar assim, assim ou assim. O Super Nintendo tem aquele negócio que você aperta o botão meio que junto, assim, cara. Eu acho ele mais pertinho. É gostoso de segurar o do Super Nintendo, do Mega Drive. Eu não gosto. E você pode falar que é bom, mas eu não gosto do controle dele. Então já dificulta. 3 botões dificulta pra boa parte dos jogos, cara. E a SEGA lançava muito jogo, a gente discutiu isso já em podcasts. Muito jogo de arcade, estilo arcade. Então, assim, você vai lá na locadora, você joga, sei lá, cara, o Golden Axe ou aquele, o OutRun. Aí você chega, compra o cartucho, joga na tua casa. Eu nem sei se o Golden Axe saiu pra arcade, tá? Nem lembro agora se ele é direto Saiu. do Mega. Saiu, beleza. O O Golden primeiro, o Axe. 2 e o 3 é exclusivo do Mega, mas o primeiro tinha Sim. Legal. Tipo não, tipo o Final Fight, que só saiu pro arcade, o 2 e o 3 é Sim. exclusivo também. Cara, e assim, aí você vai jogar a experiência do arcade na sua casa. Bom, beleza, tá mais ou menos bem convertido, mas ele não tem, sei lá, um modo a mais, uma coisa a mais. É aquilo lá que tá no arcade. Tem jogo que às vezes você joga 20 minutos, você viu tudo que o jogo tinha a oferecer, cara. Eu acho assim, faltou ter mais jogos com um modo carreira, modo história e tal. Esses aí de arcade. Mas eles são legais, eu não tiro o mérito disso. Mas eu acho que faltou um pouquinho. Aí É a que a SEGA SEGA depois começou, mas é que tá, começou a fazer. Mas demorou um pouquinho. Aí começou a fazer vários jogos muito bons. que a E SEGA, daí como fez o ela controle tem, 3, né? como a SEGA tinha essa experiência forte no arcade, ela apostou demais nas conversões e realmente a questão do arcade, na minha opinião, é o que, de uma certa maneira, foi o calcanhar de Aquiles do Neo Geo também, que são jogos rápidos, o jogo é fast food. Você vai, tu joga, tu chegou no final, pronto, já era aquilo. Ele não tem muita coisa. O Golden Axe até ele tem uma fase a mais no Mega Drive do que no arcade. Ele tem uma fase extra, né? Mas mesmo assim, é só uma fase a mais. O Mega é a questão do controle. Eu tive, eu tenho, assim, joguei bastante Mega Drive, me acostumei com o controle, mas realmente o controle, se for comparar o de 3 botões do Mega com o de controle do Super eu acho mais confortável de usar, acho melhor. O controle de 6 botões do Mega, que foi lançado bem mais para frente na vida do console, o de 6 botões eu gosto, tanto que até o controle do Saturno foi uma evolução Isso, dos seis concordo. botões do Mega. Acho que essa questão dos 3 botões em linha, 3 em cima, 3 embaixo, eu acho que é a melhor combinação para jogo de luta, principalmente, acho a melhor combinação que tem, né? E falando de jogos, falar do som, o som do Mega realmente, ele depende do jogo. Tem jogo que tu vai escutar que a música é muito boa. Quem sabe programar, quem sabe mexer com o som do Mega faz coisas fantásticas. Quem não sabe, sai aqueles jogos que levam a fama de som ruim do aparelho, infelizmente. Não, e não são, né? Porque. E não é, na verdade. Porque se você tirar como base, por exemplo, o Streets of Rage, que é um daqueles épicos, né? A gente pode falar assim, é fora de série. É uma coisa absurda. Eu Hã? não gosto de trabalhar, viu, Billy? Eu não Não gosto de gosta do trabalhar quê? com as exceções. De trabalhar com as exceções. Isso, não. Pra isso é horrível. Mas, cara, quem sabe programar, etc. Mas isso era um jogo lá, dois, o 1 e o 2 que tinham músicas legais. Ok. Mas você vai pra um jogo que tem a versão do Mega e a versão do Super. Cara, eram raros os jogos do Mega que conseguiam ter uma qualidade razoável, bacana. Não tem porque não adianta. Em compensação, óbvio, o jogo do Mega rodava mais rápido e mostrava mais tela porque ele tem mais resolução e o do Super ficava lento, travando, cheio de problema. Então não adianta. Mas, cara, o áudio é sofrível, sim, eu critico porque ele é pior. Às vezes, eu não sei, cara, o sintetizador parece que é pior, às vezes, que alguns consoles de 8 bits. Eu não sei porquê. Parece que o Game Boy às vezes gera uma melodia melhor. E Não, o Mega, até no Streets of Rage, veja aí, Carmelo, vocês me ajudam a lembrar. Quando o personagem solta uma voz, a música tem que parar, né? Aí sai a voz, aí volta a sim, música, eu sim. acho. Ele não O Mega consegue ele tocar tem, em paralelo. Mas enfim, ele, mas tudo bem, mas é uma crítica que eu tenho, né? o Mega ele tem um problema que foi culpa da própria SEGA, que assim, a questão das ferramentas de desenvolvimento, né? Se eu não me engano, acho que o GameSack ele tem um episódio que ele explica bem isso. E o Mega, você pegar, ele tinha
um drive, uma ferramenta que era o GEMS, se eu não me engano, GEMS, que era o módulo de som que era o mais fácil de você programar. E o que foi o mais popular, o que talvez a maioria dos jogos usava, e o que gerava os piores sons. Uhum. Só que ele era mais fácil de utilizar. Para você utilizar, que nem o Yuzo Koshiro, do Streets of Rage, ele tinha um programa próprio, ele usava o dele, mas que ele se entendia que ele sabia usar. E que às vezes outras pessoas não tinham essa manha para utilizar. Que nem eu falei, quando a pessoa sabe usar e sabe programar para o som do Mega, saem coisas incríveis. Só que essa, como o Fernando falou, é a exceção, não é a regra. Infelizmente é a exceção. Eu acho assim, por exemplo, a Ice Cap Zone, se eu não me engano, do Sonic 2. Não sei se é do 2 ou do 3 agora, eu acho que é do 3. Pô, tem uma música fantástica. O Gley Lancer, que é um jogo de nave, toda a trilha sonora dele, eu não consigo escolher uma música porque para mim todas são ótimas. Mas que nem o Fernando falou, são as exceções. Infelizmente são as exceções. Realmente, nesse ponto, o Super Nintendo ele tem uma vantagem larga na questão do som, porque era muito mais fácil você conseguir extrair uma música boa, colocar uma sinfonia, algo legal no Super Nintendo do que era no Mega Drive. Mas vocês acham que essa diferença que tem tira ele ali do fora de série ou permanece? Não. Eu acho que não, porque foi tiraria, uma mas briga boa os dois, e acho que foi assim. Eu acho que os dois. Para mim, os dois são fantásticos. Eu não consigo escolher um melhor. Tem jogos que eu adoro no Mega e no Super Nintendo. Para mim, os dois estão no mesmo patamar. Não, ó. Eu conheço que é só uma questão pessoal minha, mas eu não consigo colocar no mesmo patamar. E não é por frescura, assim, de que, porque eu sou nintendista, porque eu tive a oportunidade de jogar outras coisas depois que eu amei, assim, sabe? Então é porque o Mega Drive eu não consegui pegar nenhum jogo, pra você ter uma ideia, até hoje, e jogar até o fim e gostar de verdade. Eu não gosto do estilo, não gosto de muita coisa. Mas é pessoal, eu reconheço. Mas eu colocaria no ótimo. Mas eu acho que a maioria colocaria no fora de série e pra mim tá ok. Não... Eu particularmente acho o Super Nintendo melhor, mas eu acredito que seja uma coisa mais de conhecimento de causa, né, de ter jogado ele do que mérito, sabe? Tecnicamente falando, pra mim os dois são baita videogames. Eu quando comprei o meu que eu tive o como que é o nome? Mega Drive. Opa, peraí que eu tô mexendo nas coisas aqui porque o Dani caiu, aí ele voltou, eu tenho que arrumar tudo de novo aqui o layout. Quando eu comprei o meu Mega Drive 2017, eu joguei demais. Eu me diverti pra caramba. Real mesmo. Assim, eu fui jogar mais o Mega Drive do que o Super Nintendo, pra vocês terem uma noção, porque eu não conhecia a biblioteca dele tão a fundo e me diverti pra caramba. Hoje, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, pô, tem um Mega, vamos jogar alguma coisa aí? Pô, agora, velho, sabe? Tem um Super, tem os dois, qual que você quer? Mano, põe qualquer coisa aí, vamos jogar, sabe? Pra mim, se alguém perguntasse qual que é o meu entre os dois, é o Super Nintendo. Mas eu acho que é só pela parte sentimental, sabe? Daniel colocou o Mega lá em cima, falou que ia colocar mais dois. Quais dois? Pra gente só colocar e já ir embora, sem discutir com ele. E não cai mais não, mano. E não cai mais não. Já escolheu? Então, Então foi. Eu vou matar um rapidinho. Vai. Porque eu quero deixar alguns bons pra uma próxima live. Aí tem uns Opa! Mas eu vou pegar o N-Gage. N-Gage? Eu vou colocar só pra coleção mesmo, porque ele infelizmente não pegou. Depois o GBA ali, a SP. Inclusive ele tá duplicado, né? Os dois Game Boys. Mas vocês podem argumentar, viu? O SP e o Advanced. Muito complicado. Ele teve um ou outro jogo, tipo o Tony Hawk's e o Tomb Raider, e teve mais um lá que era bonzinho, mas, cara, não justifica. Não. Não justifica ter o console, ele é todo zoado, ele não serve pra nada, mas ele é bonitinho. E ele é legal. Se você vê alguém usando ele é um aparelho bonito, legal, assim, é bem interessante, mas eles tentaram fazer um canivete suíço
que, cara, mas não corta nada, não parafusa nada, não serra nada, sabe? Ele não faz nada. Bem ruimzinho. Tem uma Pronto. série de problemas até do próprio layout dele. Você tem que tirar a parte de trás dele, tirar a bateria para daí colocar o cartucho. Puta, isso é absurdo, velho. Isso é absurdo. Mas ele teve, assim, eu vi uma vez o Tomb Raider dele rodando. É bem legal, assim, bem bacana, só que, cara, o controle dele, a maneira de você usar é muito ruim. Tipo assim, eu não consigo pensar numa situação que fala assim, eu prefiro ter o N-Gage do que um outro console. Esse que é o problema. Teve um ou outro jogo bom. Mas, cara, você tem um PS1, você não precisa do N-Gage. É mais ou menos isso. Se você tem Sim. ele não... Eu não lembro se você falou, matador, né? mas era o Crash Bandicoot, ele tinha. Eu não lembro se você falou. Crash Bandicoot. Não. Opa! Tomb Raider ou Tony Hawks? Não, então, eu tô te falando. Ele também tinha o Crash Bandicoot. E ele tinha um jogo do Sonic que saiu primeiro pra ele. Eu não sei nem se saiu depois pra outro lugar, mas ele tinha um Sonic que era exclusivo no lançamento. Verdade, eu tô dando uma olhadinha aqui, teve alguns jogos de esporte e tal, mas sabe, são aqueles jogos assim, cara, teve o Crash Nitro Kart, umas coisas. É. Nada assim. É coisa que veio dos outros consoles, sabe? E o que é original dele não é nada que chame atenção. Esse que é o problema. Por isso que eu Sim. coloquei só como coleção. Não tem um jogo matador. Eu coloquei no lugar certo, então, ali. É só pra coleção mesmo. É o que eu mandei. Eu só queria saber se alguém discorda. Não dá pra discordar. Na minha opinião, não dá. Talvez. Então, por mim, é isso. Talvez na época ele seria um é o que tem. Hoje, só pra coleção mesmo. Meu, o que o Carmelo falou pra mim é a pior parte que tem nele. Você tem que tirar a tampa traseira, tirar a bateria pra colocar o cartão do jogo, o cartuchinho do jogo. Isso aí é a coisa mais ridícula do mundo. Mas do mundo. É um erro de projeto gigantesco. É coisa da empresa falar assim, meu, desculpa, fizemos merda de verdade. Eu sei. Tá. Hã? Não, só pra constar que eles lançaram uma segunda versão. Lançou. Já tinha essa melhoria. Porra, melhoria? Tipo, caramba, bicho. Assim, eu quero trocar, eu vou desligar meu celular aqui. Pera aí que eu vou pegar o outro jogo, bicho. Porra. Claro, eu não lembro se você não tinha que, de repente, até desligar ele ainda e trocar. Não lembro agora. Tinha que tirar a bateria mesmo. Não, mas nessa segunda versão revisada. Não sei se ainda assim você tinha que só... Ah, tá. Eu não lembro. Diferente. Você lembra, Carmelo? Assim, plug and play, sabe? Hot swap, vamos dizer. Não lembro. Eu acho que não era. Eu não lembro se tinha. Tinha? Olha lá, o Carmelo tá buscando lá na enciclopédia dele. Vamos ver. Já vai chegar a resposta. Pra defender ele, tá? A tela dele... Pra defender é ótimo. São boas. Não, boa sim. Mas a resolução é ridícula também. Não lembro quanto era a resolução. Não. A proporção. A proporção da tela, ela não era 4x3. Ela era tipo. Era 3x4, vamos dizer. Ao invés dela ser assim, um quadrado, ela era um quadrado assim, meu, em pé. Tipo, pô, até pra portar o jogo era ruim. Eles tinham que colocar, tipo, tela... sabe aquele começo dos filmes que o pessoal queria fazer o widescreen, que não sei o quê? Esticava o negócio, metia as barras pretas em cima e embaixo, assim, você perdia um monte. Eles tinham que fazer isso. Porque pra você portar pro videogame, pro N-Gage, né? Era uma reconfiguração total do negócio, bicho. Tipo, o que eles acertaram nesse gadget aí? Porque, meu, desculpa. Não acertaram nada. Nada. Esse é por isso que eu acho que não sobrou nenhum legado positivo dele.
Não diz nada sobre ter que desligar ou não desligar, ele só comenta ali que ele vendeu só 3 milhões, né? Essa segunda versão vendeu menos que a primeira. Essa questão da tela realmente é bizarra, que ela é uma tela mais alta do que larga, vamos dizer assim. Sim. É bem estranha a tela. Mas Vectrex é assim também, olha aí, ó. Lançando tendência o Vectrex. Sim. Tipo, é isso. Parece aquela mesmo. É como se fosse um monitor de TV de tubo em pé. Aí o cara vai olhar e vai falar assim, porra, eu vou fazer um jogo pra um videogame com uma resolução totalmente diferente, ou eu vou lançar pra Super Nintendo, pra Mega, pra... Meu, porra, velho, isso é... Sabe, não dá. Foi tudo ruim nesse N-Gage aí. Na coleção eu gostaria. De boa, podia ser até um quebrado, mas eu gostaria de ter. Olha, ele é um console bonito e ele é resistente, até onde eu sei, assim, mais ou menos. E ele. Porque ele, assim, ele tem uma qualidade de fabricação. É isso que eu queria só deixar claro, porque é óbvio que ele é ruim. A gente sabe que ele tem uma qualidade de... é óbvio que ele é ruim. Tipo, é ruim. Mas eu queria destacar isso. Ele parece ser um aparelho bem fabricado, a tela tem uma boa iluminação, é isso. Só... Não, e sem contar que é Nokia. Nokia tem um monte de prédio aqui em São Paulo construído com ele nas paredes, né, de tijolo. Isso. Porque não quebra, velho. Você pega, você coloca ele onde você quiser lá, ele vai ficar o resto da vida funcionando. E é isso. Bom, a gente falou em 1h e pouco aqui de live. Tô muito contente com ela, de verdade. A gente falou de 4, 7, 12, 16 aparelhos. E uns ali a gente só raspou só, né? Nossa, se a gente fosse fazer isso aqui, a gente ia ficar umas 7 horas de live aqui. Muito obrigado a todos. Vocês querem dar uma palavrinha? Por favor, deem uma palavrinha aí de tchau, de obrigado, de qualquer coisa que for. E é isso aí. Então vamos de cima para baixo. Carmelo, quais são as suas palavras para encerramento aí? Muito obrigado pela sua presença. E quando for para Blumenau, você pode ter certeza que eu vou te visitar, vou te dar um abraço, porque quero muito fazer isso, viu? Beleza, valeu a todos aí, foi legal. Realmente, a gente começa a conversar e tem muita história bacana e tem muito, assim, e que nem você falou, a gente raspou, porque eu tô vendo aqui a lista do que ficou para trás. Coisa boa pra caramba. Muita história boa de todos esses aparelhos que tem aqui para trás, então dá pra gente conversar bastante tempo a respeito deles. Legal, bacana. Fernando, fala aí quais são as suas palavras pra gente encerrar a live aqui. É isso, Billy. Quero agradecer você por sempre estar fazendo umas coisas legais aí, tem umas ideias bacanas, até no podcast você sempre ajudou, trouxe umas pautas legais, convidou, né? Teve uns convidados legais também. Então, para mim é um prazer participar aí das suas lives também. A gente pode fazer mais formatos assim. Eu acho divertido conversar sobre videogame. Para mim é sempre mais legal. É engraçado, fala bem rapidinho, que ultimamente eu gosto mais de falar de videogame, e ler e ver coisas de videogame do que jogar. Caramba. Jogar tá me dando um certo cansaço, não sei. Mas falar de videogame é uma coisa que me agrada bastante. Então, a gente tá aí sempre que precisar fazer alguma coisinha, aí uma live, algum projetinho, uma collab, qualquer coisa. Fala aí, Daniel. Dá aquela sua despedida. Muito obrigado por participar aqui. Tá mais longe, mas eu já falei. Quando passar aí perto do Maranhão, a gente vai dar um jeito de dar um abraço. Na hora. Não, foi ótimo esse nosso primeiro contato aí, fazer esse podcast com vídeo, nossas opiniões sobre os games, né, nossas experiências dos consoles, dos ranks, foi muito boa. Muito obrigado aí, Billy, pela oportunidade. É isso aí, galera, mais uma live finalizada aqui. Estou muito feliz com a realização dela. Com certeza a gente vai gravar alguma coisa, mas não para agora. A gente vai fazer mais para frente, com calma, tranquilo, para vocês degustarem esses aqui. E eu quero saber aqui no comentário do vídeo. Vocês concordam com a nossa tier? Ali o que a gente colocou tá no lugar bom? O que você discorda? Compartilha com geral e pede para comentar aqui também, que eu quero saber muito sobre isso, beleza? Um grande abraço, valeu!